Nesta madrugada eu fui despertado com o livro de Daniel, capítulo 3. E quando você vai olhar para o livro de Daniel, você vai perceber algo interessante. O rei da Babilônia, ele tinha muita necessidade de ser venerado, adorado, e que as pessoas gostassem dele. Mas de uma forma natural isso não acontecia. Então o que ele faz? Ele manda construir uma estátua dele e automaticamente cria um decreto para que todos pudessem, ao ouvir os músicos tocando a música dele, todos iriam se prostrar diante dele, daquela estátua, e venerá-lo. Isso até aconteceu. Você vai perceber que toda a Babilônia agora está se prostrando aos pés da estátua de Nabucodonosor. Só que entre aqueles milhares e milhares de pessoas, 3 jovens chamados de Mesaque, Sadraque e Abidnego, esses 3 jovens não fizeram isso. E por causa de não se prostrar, eles foram levados à presença do rei. E o rei perguntou por que eles não se prostraram. Então o rei, querendo ser bonzinho com eles, deu mais uma oportunidade e disse: olha, vai tocar daqui a pouco a minha música. E assim que a música tocar, você vai se prostrar, vocês 3 vão se prostrar e vão me venerar. E aí, aqueles 3 disseram: não, rei, nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso, nós não vamos te adorar. Ainda que você nos lance dentro da fornalha. Se o Senhor quiser, o nosso Deus poderoso, nos livrar dentro da fornalha, Ele vai nos livrar. Porém, se Ele não quiser, bendito seja o nome do Senhor. E aí, depois desse momento, você vai perceber algo interessante. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais e chama alguns oficiais para prender Sadraque, Mesaque e Abidnego e lançar na fornalha. Quando esses homens vieram e lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, na porta da fornalha, esses 4 homens morreram incinerados, tamanha era o calor que estava dentro daquela fornalha. Eu quero rapidamente tirar 3 ensinamentos para a gente poder entender como Deus é poderoso. Primeiro, aqueles 3 jovens, eles não sabiam, mas Deus já estava operando ali na entrada da fornalha. Quando eles foram lançados lá dentro, aqueles homens morreram na porta. Você percebe que às vezes a gente está passando por determinada situação e nós não temos noção que Deus já está agindo. A gente pensa que Deus só agiu dentro da fornalha. Não, Deus já estava agindo lá na porta, lá dentro. O segundo ensinamento que eu acho muito interessante é que a nossa fé, muitas vezes, e as nossas convicções, elas geram consequências. E por que isso? Quando nós olhamos no capítulo 3, versículo 24 e 25, a gente vai entender que se aqueles jovens, quando estivessem diante de Sadraque, Mesaque e Abidnego, aceitassem tudo que o rei tivesse proposto para eles, você consegue imaginar que eles não seriam lançados na fornalha? Eu posso imaginar que aquele rei, Nabucodonosor, deve ter dito: olha, Sadraque, Mesaque, Abidnego, vou fazer o seguinte, cara, eu não quero arrumar problema com vocês, nem vocês comigo. Eu vou dar um ministério para vocês. Eu posso dar uma secretaria para vocês. Eu coloco vocês em lugares privilegiados. É só vocês me prostrarem. Se prostrem diante de mim, vocês vão ter tudo que vocês quiserem, mas não me façam passar vergonha. E aí, aqueles jovens que tinham fé em Deus e convicções de quem eles eram, eles não abriram mão disso. Me permita falar para você, eu não sei qual é a proporção da sua fé, nem quais são as tuas convicções, mas não troque elas por nada, porque é a sua fé e a sua convicção que vai fazer com que o nosso Brasil chegue aonde nós queremos que ele chegue. Continue crendo que algo vai acontecer. Aqueles jovens, eles poderiam ter pensado: peraí, nós somos jovens ainda, a gente tem tanta coisa para aproveitar, o rei está nos dando algumas oportunidades que nós nunca tivemos, então vamos deixar a fé para lá, vamos deixar as nossas convicções para lá. Quantas pessoas estão perdendo a sua fé e as suas convicções por causa de coisas pequenas, palpáveis e volúveis. Mas aí, ainda tem o terceiro exemplo, o terceiro apanhado que nós podemos pegar dentro desse texto. Terceira lição é que aqueles 3 jovens, quando foram lançados dentro da fornalha, eu penso o seguinte, que quando o rei lançou os 4,
O rei Nabucodonosor, aquela comitiva que estava com ele, deve ter pensado: agora nós vamos ouvir os gritos de socorro, de misericórdia, nos tira daqui. A gente pensou bem, nós vamos desistir do nosso plano, a gente não vai mais ficar pedindo socorro para que o Senhor nos ajude. Não, esperaram que os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, desistissem ou gritassem lá dentro da fornalha, mas isto não aconteceu. Ao contrário, se você olhar em Daniel 3, 24 e 25, o texto diz que o rei ouviu gritos, ouviu uma voz alta, mas não era uma voz de alguém desesperado, não. Eles estavam louvando ali dentro. Mas o que mais chamou atenção além disso é que o rei viu um homem a mais. E eu posso imaginar, embora as escrituras não digam isso, o rei Nabucodonosor deve ter chamado ali as pessoas responsáveis pelo que acontecia ali no reinado e perguntado: vem cá, na tua relação, quantos homens nós lançamos lá dentro? E eles disseram 3, porque foi exatamente o que Nabucodonosor perguntou: quantos nós lançamos? 3? Mas espera aí, não tem um quarto homem não? Não, não tem. Mas quem é aquele quarto homem que está lá dentro? Aí o próprio rei Nabucodonosor diz que o quarto homem era semelhante ao filho dos deuses. Sabe, isso na verdade, não sei se você sabe, é uma teofania. A palavra teo no grego é Deus, e fania aparição. Era a aparição de Deus ali com os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, nós estamos na fornalha. O Brasil se transformou numa fornalha ardente em que cada vez mais ela aquece. E não aquece apenas 7 vezes. Ela aquece muito mais do que isso. Mas você sabe o que é que nos faz suportar o calor dessa fornalha, da pressão, do medo, da desconfiança e tantas coisas mais? É que o Brasil tem um quarto homem. O quarto homem da fornalha está com a gente. O quarto homem da fornalha não nos abandonou. O quarto homem da fornalha nos acompanha em todas as situações. Deus é este quarto homem, que está com você agora nos momentos difíceis, que está com você nos momentos de dúvida, de questionamento, de medo, sabe? E de tantos sentimentos ruins que passam na sua mente. Este é o Deus que nós servimos. Coloque no teu coração: o quarto homem da fornalha está no Brasil. O Brasil se transformou numa fornalha, mas não tem apenas 3, tem 4. Talvez você diga: eu espero que o Exército, a Aeronáutica e a Marinha venham me socorrer. Pode ser que venha, e nós estamos esperando que isso aconteça. Mas se não vier, tem o quarto homem. Ele é maior do que todas as forças que você possa conhecer. Que Deus te abençoe ao ouvir esta mensagem, que chegue ao teu coração. Então eu peço que você compartilhe a mensagem, que você comente a mensagem, e eu peço também que você se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.